Olá, meus irmãos, graças a Deus, mais uma vez com vocês aqui, falando da Palavra de Deus. Hoje vamos estar respondendo uma pergunta que foi feita em um vídeo anterior, já aqui no canal, no vídeo O que é Urim e Tumim. Se você não assistiu, assista. Eu vou deixar esse vídeo aqui no card e essa pergunta foi feita neste vídeo de Urim e Tumim, que é a seguinte: Álvaro Machado, como no jogo de búzios da Umbanda, não é? Ou seja, ele perguntou se tem a ver o Urim e Tumim com o jogo de búzios, de cartas, de pedras, enfim, que é feito na Umbanda. Então essa é a nossa pergunta de hoje, esse é o nosso Tirando Dúvidas. Então, não é a mesma coisa, não. E assim, aqui nós não estamos criticando nenhuma religião, não estamos levantando nenhuma bandeira de religião aqui, mas não é a mesma coisa por alguns motivos. Veja só, o Urim e o Tumim era usado apenas pelo sumo sacerdote, né? Ninguém mais podia fazer isso. Era no peitoral da roupa do sumo sacerdote, então próximo ao coração. E essas duas pedras, então, a Bíblia não nos explica muito claramente sobre como funcionava, mas o que ela nos diz é que era para saber a vontade de Deus, ou seja, diferente de adivinhação. Então, olha só. Na Umbanda, então, né, como o participante aí do canal perguntou, o adivinho, antes ele faz lá a sua reza. Eu fui pesquisar, então, né, para saber isso aqui. Se alguém sabe melhor do que eu, por favor, pode deixar aí nos comentários. Mas o que eu encontrei, então, é que o adivinho antes reza e saúda todos os orixás, e durante os arremessos conversa com as divindades e faz-lhes perguntas. Sabendo então eles, no caso, né, que fazem isso, considerando que as divindades afetam o modo como os búzios se espalham pela mesa, dando assim as respostas às dúvidas que lhes são colocadas. Então não é a mesma coisa por esse fato, porque quando é feito isso, então pode ser feito por mais de uma pessoa, vamos dizer assim, quem segue essa religião, né? O líder, vamos dizer, mas que é mais de um. No caso, por exemplo, numa cidade tem um, numa outra cidade tem outro. Então, e o Urim e o Tumim só podia ser feito pelo sumo sacerdote. Então era um só homem responsável por fazer isso. E o Urim e o Tumim, então, como eu já falei, eram perguntas feitas ao próprio Deus, não a orixás ou divindades, como queiram falar. E nos dias de Jesus e dos apóstolos, não se ouviu mais falar sobre Urim e Tumim. Então, o que nós podemos entender é que a nossa regra de fé, podemos dizer assim, é que a gente conhece a vontade de Deus pela palavra. Né? Efésios 5,17, está escrito isso. E então hoje nós não precisamos mais de Urim e Tumim. E nem, é claro, de adivinhação. Porque a palavra do Senhor nos fala claramente, então, o que ela quer para nós. E uma outra diferença, então, sobre lançar búzios e o Urim e o Tumim, que eram usados, então, no Antigo Testamento, é que as perguntas do Urim e Tumim eram feitas diretamente a Deus, que conhece o futuro. Mas assim, Deus não respondia sempre, quando o sumo sacerdote, então, fazia uso do Urim e do Tumim. Ele, às vezes, não respondia. Por quê? Porque Deus não pode ser manipulado, né? Ele respondia quando ele queria. E, então, assim,
era feito, usado o Urim e Tumim para fazer perguntas a respeito da nação de Israel e não de pessoas, de individuais, fazer perguntas pessoais, como é feito hoje, né? Nos búzios, nas cartas, ou a pessoa tem alguma dúvida sobre o seu futuro, vai lá, mas não era assim que era o uso do Urim e Tumim. Era feito apenas perguntas a respeito da nação. Se a nação de Israel, então, se deveria ir para alguma guerra, se o Senhor ia dar vitória, esse tipo de coisa. Mas não perguntas individuais, por exemplo, como é que vai ser o meu futuro? Eu vou casar, não vou casar? Coisas que as pessoas hoje perguntam. Então, era feita perguntas diretamente a Deus pela nação. Não perguntas individuais, porque perguntas, né, quando se trata de coisas pessoais, geralmente as pessoas mostram ali o seu egoísmo, por querer saber, né, coisas relacionadas a si mesmo, não ao bem-estar de outro. É muito difícil isso acontecer. Então, assim, não é a mesma coisa. Mas eu quero ler, então, né, o versículo que nos fala sobre isso, que está em Êxodo, capítulo 28, versículo 30, que nos fala sobre o Urim e Tumim, que diz assim, também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quer dizer, próximo ao coração, para estar perto de Deus. Quando entrar perante o Senhor, assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração, diante do Senhor continuamente. E com relação à adivinhação, né, quando a pessoa quer saber alguma coisa da sua vida particular, então, olha só o que a palavra do Senhor nos diz, em Levítico 20, versículo 6. Deus falando assim: quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Então, tem mais versículos ainda que você pode conferir, por exemplo, Deuteronômio. Vamos ler também Deuteronômio 18. Já que está aqui pertinho, vamos ler. 18 do versículo 9, que diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Então, assim, como eu falei no início, não estamos aqui criticando nenhuma religião, mas estou lendo então o que a palavra do Senhor nos fala. Então, Urim e Tumim não é a mesma coisa que lançar búzios, como é feito na Umbanda. Tá aí, gente. Mais uma resposta, mais um tempo aqui junto com vocês. Foi de crescimento para mim e eu tenho certeza que vai ser também para vocês que estão nos assistindo. Eu agradeço a audiência de todos os irmãos, agradeço todas as participações. Convido, clica aqui, Seres. Você vai conhecer o nosso conteúdo, nos abençoar, abençoar outras vidas também. Obrigado por você que ficou até o final desse vídeo. Deus abençoe.